Bom, pessoal, a gente vai falar sobre a parte da via aérea em si, tá? A insuficiência respiratória aguda, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, a gente tem módulos separados, módulos à parte, né? A gente vai falar da intubação propriamente dita, tá? Então, quando a gente indica a via aérea, tá? Normalmente, ou Glasgow menor ou igual a 9, tá? Ou acúmulo de secreção em via aérea, ou obstrução de via aérea por algum motivo, ou instabilidade hemodinâmica ou ventilatória severa, né? A questão do Glasgow, pessoal, independe da saturação, tá? Quando o paciente tem Glasgow menor ou igual a 8, isso indica que o paciente ele perdeu a capacidade de tossir de forma adequada e espontânea. Ou seja, né, o paciente ele perde o reflexo de proteção de via aérea. Então, se ele vomitar, ele vai broncoaspirar e pode vir a falecer. Então, independente do quadro hemodinâmico, ventilatório, saturação, Glasgow menor ou igual a 8 é igual a intubação. A única observação são para pacientes neurocríticos, né, crônica. Então, aqueles pacientes demenciados, neurosequelados, com Alzheimer avançado, né, por exemplo, que tem ali um Glasgow de 8, 9, mas ele já vive assim há anos e a família não quer investir em ventilação mecânica, algo mais paliativo, né? Você pondera já num contexto de limitação de suporte, né? Mas no geral, paciente agudo, Glasgow menor do que 9 é tudo. Então a gente sempre vai priorizar a estabilização inicial, tá? Com CAB e MOV, garantir, né, uma indicação adequada, estabilizar o paciente e acessar a via aérea, tá? Primeira coisa que você faz quando você pensa na intubação e indica, tá? É abrir a via aérea e garantir o oxigênio. Tá bom? Então, você não pode indicar a intubação, não, vamos intubar o leito 3, tá? Eu vou só prescrever aqui e vocês vão preparando. Não, não. Vamos intubar o leito 3. Aí você vem, levanta, vai para a cabeceira do leito do paciente, pega o ambu, 10 a 15 litros por minuto, acopla bem em C e abre a via aérea se não tiver contraindicação. Sem ventilar, só aqui, tá? Isso já é suficiente para ir pré-oxigenando. E quando você está aqui pré-oxigenando o paciente, aí você vai pedir o material, que é o que a gente vai discutir, tá bom? Então você não, vou entubar e sai. Não. Vou entubar. Vai para a cabeceira do leito, já fica aqui com o ambu, sem ventilar para não broncoaspirar, tá? Só aqui ligado ao oxigênio e começa a pedir o material, beleza? Então, é a primeira coisa que vocês fazem. Não deixem para fazer isso na hora do procedimento. Vai dar ruim. Nem sempre vai dar para entubar, né? Então, eventualmente, a gente vai se deparar com situações com que a gente não vai conseguir proceder com intubação de cara. Grandes fraturas, perda de sustentação do arco mandibular ou maxilar, às vezes uma microagnatia importante, uma macroglossia, etc. Nesse contexto, né, a gente vai proceder com dispositivos avançados de via aérea, tá? Lembrar que os dispositivos avançados não necessariamente são dispositivos definitivos de via aérea. O que é um dispositivo avançado? É uma ponte para ventilar o paciente transitoriamente até que ele tenha condição de garantir uma via aérea definitiva. O que é uma via aérea definitiva? É a via aérea que tem balão, CAF, que você insufla, ou seja, que eu protejo a via aérea em caso de vômito e secreção, ok? Quais são as vias aéreas chamadas de definitivas? Tubo orotraqueal, traqueostomia, tá? E cricotireoidostomia, tá bom? A máscara laríngea é a mais usada, tá? É a mais facilmente utilizada, normalmente o número 4 para um adulto tá bom. Você vem igual uma caneta, não tem mistério. Você vem, introduz desse jeito aqui, insuflo até atingir a região final da faringe, né? Chegando ali próximo da laringe, insufla o balão e ventila. Não tem mistério, tá bom? Até que você consiga ajuda e dispositivo avançado para entubar. O tubo laríngeo e o combitube a gente não tem usado mais, porque eles fazem muita fratura de laringe, muita lesão de via aérea proximal, então a gente não tem usado. Normalmente, quando a gente quer um dispositivo avançado, a gente usa a máscara laríngea mesmo, tá? Quais são os 7 P's para intubação? Preparar o paciente, e a preparação começa na hora que eu indico a intubação, é o que eu falei. Pensei em intubar, já vou para a cabeceira do leito,
acoplo o ambu 10 a 15 litros no oxigênio e fico aqui com as duas mãos bem acopladas. Aí que eu começo a pedir as coisas, tá? Então, enquanto você está pedindo o material, é o tempo que você está pré-oxigenando o paciente, tá bom? Isso é muito importante. Pré-paralisia, paralisia, posicionamento, passagem do tubo e posicionamento. O que eu preciso para intubar? Eu gravo o mnemônico Malta, tá? É o mnemônico que eu criei e uso. O que é o Malta? Medicações, ambu testado a 15 litros por minuto, tá? Laringoscópio testado para um adulto, lâmina 4, de preferência no mínimo, lâmina 3 vai dar ruim, tá? Tubo testado 7,5 a 8 para mulheres, 8 a 8,5, né, ali para homem, tá? E o que mais? Aspiração. Então, toda vez que eu for, me posicionei aqui, pessoal, vou me entubar, tá? Ligo o ambu e começo. Vou precisar de medicação tal, o ambu já está aqui comigo testado, tranquilo. Vou precisar de um laringoscópio testado, um tubo número 8, tá? O 7,5, 7 para mulher, tá? E a aspiração funcionando. Você está aqui pré-oxigenando. Trouxeram tudo? Vamos recapitular, pessoal. Medicação está ok? Tubo está ok? Laringo está ok? Comunicação em alça fechada, tá? Toma muito cuidado porque, às vezes, uma equipe menos experiente de enfermagem, o técnico, tá? Ele pode preparar as medicações e chegar fazendo. E aí você está aqui, paralisou, não preparar a aspiração, broncoaspiração, enfim. Sempre vocês ficam aqui de olho. É uma mão aqui, um olho aqui e o outro no monitor. Um olho aqui e o outro no monitor. Tá. De novo, medicação, o ambu tá ok, laringo ok, tubo ok, aspirador. Eita, esqueci o aspirador. Monta o aspirador. Vamos de novo. Medicação, tá ok. Sempre desse jeito. Isso vai reduzir muito problema para vocês e para o paciente, tá? Então, malta é o que eu preciso ter. Ah, não, da hora eu monto o aspirador. Não. Só inicia a indução quando tiver exatamente tudo na mão. Então, eu só posso começar as medicações quando eu tiver tudo na minha mão. As medicações que foram solicitadas, o ambu funcionando, laringo, tubo e aspiração, beleza? Isso é talvez a parte mais importante da aula. A gente faz a pré-indução com fentanil e lidocaína, tá? 30 segundos a 1 minuto eu faço a indução hipnótica com agente hipnossedativo, bloqueio, passo o tubo com visualização direta e depois confirmo o posicionamento dele, tá? Esse é o tubo traqueal de mais recente tecnologia, tá? O tubo mais novo, ele tem o balão, que a gente vai insuflar com 5 a 6 ml ali, às vezes 7, tá? De ar. A gente tem esse tubinho aqui, que é o tubo para aspiração subglótica, tá? Nem todo hospital tem. É um tubo que faz aspiração contínua da via posterior, da via aérea, da faringe, tá? Então, isso é para quê? Para reduzir PAV, reduzir pneumonia associada à ventilação, à broncoaspiração. Então, Álvaro, nos grandes centros, você tem esse tubinho que fica para fora, você conecta ele numa aspiração de entre 30 a 40 milímetros de mercúrio negativos e ele fica continuamente aspirando secreção da via aérea para não broncoaspirar. E aqui o insuflador, tá? Para o CAF. É muito importante que as UTIs de vocês tenham o cafômetro, que é esse dispositivo aqui. O cafômetro ele deve ser medido pela enfermagem, idealmente no mínimo 2 vezes por dia. O turno do dia e o turno da noite. O que o cafômetro faz? Ele verifica se a pressão de insuflação do balão ela se encontra entre 25 ali e 30. Por que tem que estar entre 25 ali e 30, né? Abaixo disso, eu vou ter o balão muito frouxo, vai broncoaspirar, ele não está protegendo a via aérea. Acima disso, eu começo a ter isquemia da mucosa traqueal, que vai evoluir com o que a gente chama de fístula. Mata o paciente. Traqueomalácia, fístula, problema para o resto da vida. Então, sempre manter, não pode ficar muito apertado o balão. Como é que a gente sabe disso? Cafômetro, tá? Manter entre 25 e 30. Certo? Esse aqui é o filtro de umidificação, chamado de HME, ou Head Moisture Exchanger. Tá? O que é isso daí?
O HME, a via aérea, pessoal, ela é aquecida, né? Com uma temperatura próxima dos 36 a 37 graus, né? Que é o que a gente, é a temperatura basal do nosso corpo ali, às vezes um pouco menos do que isso. Ela é filtrada pelas vibríceas, né, na narina, pela mucosa do epitélio respiratório, e ela é umidificada também. O ar é umidificado por nós, atingindo ali uma concentração, né, próxima dos 20 a 30 gramas de água por litro de ar. Tá? Alguém já ficou brincando com os gases na parede? Não? Só eu? Quando você fica brincando ali com os gases na parede, você vai ver que o oxigênio ele é extremamente gelado, muito gelado. Queima às vezes, se você deixar muito tempo. Imagina aquilo direto no pulmão. Em 2 horas, se você não tiver o filtro com aquecimento adequado, já é suficiente para induzir SARA, Sátia. Então você pode, em 2 horas, queimar, literalmente, você queima, frita a mucosa do pulmão do paciente e o paciente evolui para SARA. Então, uma das regras canônicas da intubação, Álvaro. Todo paciente intubado tem obrigatoriamente que ter algum sistema de aquecimento. Esse sistema de aquecimento ele pode acontecer pelo filtro ou pela caldeira. O filtro ele é o mais usado, tá? Ele é indicado para intubações de curta duração, ele é mais barato, você pode trocar ele a cada 48 horas, idealmente, tá? E esse filtro, esse HME, o que ele faz aqui? Ele aprisiona parte do ar e filtra o calor. Então, ele ajuda você a reter calor e a umidificar. Serve? Serve. Quando que eu não posso usá-lo? Pacientes com retenção crônica de gás carbônico ou com broncoespasmo, tá? Só a presença do filtro aqui já aumenta em 5 pontos um PCO2. Parece muito, pouco. Mas no paciente com SARA grave, que você está ali com o pulmão muito duro, que você não consegue melhorar nada, o paciente está morrendo, 5 milímetros de mercúrio de PCO2 faz muita diferença na acidose dele. Tá? Então, pacientes com acidose respiratória grave, pacientes com asma e DPLC graves, porque ele aumenta a resistência, tá? Pacientes com acúmulo de secreção, rolha, muita secreção produtiva na via aérea, eu não posso usar o filtro, porque ele vai encharcar de água. Isso aqui parece um OB, gente. Quem já viu OB, ele estufa, demacia, às vezes o paciente está lá de espineico, parando e você não sabe, é o filtro. Prova de título, inclusive, tá? Filtro úmido. O paciente não ventila, pensa que é pneumotórax, resistência muito alta e é o filtro que está molhado. Ninguém olha o filtro. Então, papo de prova de título isso daí. Quando eu tenho esses pacientes muito secretivos, eu vou usar a caldeira. A caldeira aquecida entre 33 a 35 graus Celsius, tá? Então, pacientes com SARA, DPLC, asma, muito secretivo, rolho, eu vou pedir a caldeira, tá? Então, isso é regra. Então, mas o paciente está com filtro. Está contraindicado. O filtro ele é contraindicado para pacientes com SARA grave, asma, DPLC, tem que usar a caldeira. Beleza? Sabia disso, sabe? Aqui é o algoritmo da Sociedade Brasileira de Anestesia, tá? Que são os 7 P's que a gente já comentou. Eles colocam aqui a questão do burp, né? Que é a pressão cricóide que a gente pode fazer, que é uma segunda pessoa comprimir aqui a região, né, da cartilagem tireoide para baixo, para cima e para a direita, por isso que é burp, né? Isso não encontrou muito respaldo na literatura, tá bom? Eu particularmente, coisa minha, tá? Quando eu não consigo ver, eu coloco só aqui um pouquinho, ó, 2 dedinhos, ó, só para ver se dá certo. Visualizou? Oh, beleza. E quando não, a minha regra máxima para intubação difícil: agachar. Não é brincadeira, gente. Às vezes você está aqui, está um ângulo que você não consegue, você fica, aí visualiza e passa, tá? É verdade. A visualização, a confirmação do posicionamento do tubo, pessoal, prova de título, visualização direta, com capnometria, tá? Em formato de onda, que é esse aqui. É a melhor forma. Nem todo serviço tem. Então, a gente vai fazer o exame físico, que é a ausculta em C. Então, toda vez que vocês forem auxiliar alguém intubando, pessoal, tem uma sequência obrigatória que tem que ser feita, tá? Então, a gente sempre ausculta estômago, depois base esquerda,
base direita, ápice direito e ápice esquerdo. Por quê? Porque eu afasto as duas principais complicações da intubação, as duas mais comuns. Intubação gástrica e intubação seletiva, tá? A intubação gástrica, escutou? E sempre em alça fechada, gente. Quem está escutando, tá? Não é para ficar mudo. Negativo, positivo, 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 positivo. Ok. Sempre verbalizar, tá? Deu positivo no estômago, o que eu faço? Tiro o tubo. Aí, vomita tudo. Você não faz isso. Então, quando você tem um tubo, o esôfago, né? Para. Sem desespero. Você vem, insufla o cuffzinho, lateraliza, coloca para cá o tubo, mirando no interno. Oxigena o paciente normalmente. Me dá outro tubo, por favor. Pega outro tubo, laringoscopa, intuba. E agora, tá lá? Tá lá. Aí que você tira, desinsufla e tira outro tubo. Ou tubei o estômago, tirou. Então não façam isso, tá? E intubação seletiva, normalmente, o brônquio fonte direita, ele é mais retilíneo, mais, né, é direcionado ele para a parte posterior. Então o tubo normalmente vai para lá. Então quando você não escuta nada à esquerda e escuta só à direita, tubo seletivo, o que eu faço? Desinsuflo, traciono 1 a 2 centímetros e ausculto de novo. Tranquilo, tá? E sempre pedir o raio-x, tá? Todo procedimento, tubo, sonda, tá? Acesso, é obrigatória a radiografia posterior. Aqui ficam algumas curvas, tá? De patologia, isso aqui é em prova de título, tá, meninos? Normalmente, tá? A perda súbita do formato de onda, tá? Do ETCO2, que pode ser ou obstrução, ou extubação, ou pegadinha de prova, parada cardíaca. A curva zerou, diz, cara, o tubo está obstruído? Não. Dobrou o tubo? Não. Estubou? Não, está entubado. Rolha? Não. E aí dá 2 minutos, perde a questão. Você checou o pulso? Parado. Então, parada pode dar linha reta do ETCO2, tá? Queda progressiva do ETCO2, aí eu vou pensar em obstrução e rolha, tá? Padrão de barbatana de tubarão, broncoespasmo, asma e DPLC, tá? Isso aqui é muito, muito, muito frequente em prova. E na reanimação, a gente lembra que tem que estar acima de 10 durante a RCP, para garantir que é uma RCP de alta qualidade, tá bom? Tem que estar acima de 10. E quando subitamente passa de 30, 40, eu entendo que o paciente voltou à circulação. A radiografia, pessoal, você vai pesquisar o quê? Pneumotórax, está enfisema, e tem que ver se a ponta do tubo está 2 centímetros acima da carina, que é o ideal. 2 centímetros acima da carina, tá? Para garantir que não está seletivo. Alguns outros dispositivos de via aérea avançada que a gente dispõe, tá? A gente vai ter aí a fibra, né, que a gente chama de estilete ou stylet. A gente vai ter aqui a máscara laríngea, a gente vai ter o bugie, broncoscopia, tá bom? Vai chegar para vocês o broncoscópio, tá? O óptico stylet e o vídeo laringoscópio, tá? Esse é o kick track, caríssimo, mas é para cricotireoidostomia de urgência, né? Se a gente fosse analisar alguns cenários, tá bom? Esse artigo é o mais recomendado para todos vocês que vão entubar, que vão ser emergencistas e que fazem terapia intensiva, que eles gostam na prova, tá? De abordar em provas, tá bom? Então, ele traz aqui pontos importantes que podem melhorar o sucesso da intubação. Os hipnóticos, etomidato, ketamina e propofol, ele nem traz midazolam, que é o que a gente provavelmente mais usa na emergência hoje em dia, tá? Ele não considera o midazolam como uma droga por conta dos efeitos colaterais, é realmente a última opção, tá? E de bloqueador, succinilcolina e rocurônio, tá? Que a gente é bem difundido. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês já os 7 P's bonitinho, né, com as drogas todas, a diluição, dose e algumas observações, para facilitar. Tá? Normalmente, para pré-indução, a gente usa o fentanil. O fentanil ele acaba tendo uma proteção vagal, né, cardioprotetor bem melhor. Tá? Eu prefiro o fentanil. Se vocês estiverem com um paciente com hipertensão intracraniana, broncoespasmo, vocês podem associar a lidocaína, não tem problema, tá? Sem problema nenhum. Fez a pré-indução, vocês vão induzir a hipnose o paciente.
tá? Vou colocar ele em estado de coma induzido. Qual droga? Primeira opção é etomidato. O etomidato ele não deprime o centro respiratório, não tem impacto hemodinâmico. Quando é que ele deve ser evitado? Controversamente, mas hoje ainda é evitado. Paciente com infecção ativa, sepsis, por exemplo, porque ele parece estar associado à insuficiência adrenal, que pode precipitar choque refratário. Com suas controvérsias, é a recomendação. Não posso usar etomidato, vou usar ketamina. Tem baixo impacto ventilatório e hemodinâmico, deve ser evitado em pacientes com hipertensão intracraniana. Por que, Álvaro? Pula? Por quê? Muito bem. R2 do Macieira. Exatamente. A ketamina ela reduz a capacidade de reabsorção licórrica, então ela aumenta a pressão intracraniana. Isso cai em prova, tá? Então a gente evita a ketamina quando tem hipertensão intracraniana. Não podendo usá-los, a gente vai para o propofol. Propofol é uma droga boa, de ação rápida, efeito rápido, porém faz muita hipotensão. Então vocês se preparem, tá? E de paralisante, a gente usa succinilcolina, 1 miligrama quilo. Quando eu devo evitar? Pacientes acamados por mais de 48 horas, com hipercalemia, porque pode fazer rabdomiólise, que faz fasciculação, né? Ele é despolarizante. Quando não, a gente pode usar o rocurônio, tá bom? Então é tranquilo. Mensagem desse slide. Sempre que forem fazer sequência rápida, usem o bloqueador. Ah, mas eu sou muito bom, eu não preciso. Já é burro. O protocolo de sequência rápida, pessoal, não é porque você tem que entubar rápido. Sequência rápida, e qual é a filosofia dele? Você deve usar para aquele paciente tudo que estiver ao seu alcance para garantir que a intubação ocorra com sucesso na primeira tentativa. Isso é sequência rápida. Para eu garantir que tudo esteja ao meu alcance sendo usado para a intubação com sucesso na primeira tentativa, eu tenho que fazer tudo. Pré-indução, indução e paralisante. Então, quem não intuba com paralisante muscular, está errado. Pode ter 30 anos de experiência, está errado. Ponto. Tá? Tem que usar bloqueador. E tem que usar fio guia ou bugie. Tá? Ah, mas eu sou bom, não preciso de guia. Tem que usar. Tem que usar. Sabe por quê? Você vai tentar laringoscopar. Pô, é difícil. Aí começou. Vamos ventilar de novo. Traz o tubo, traz o guia. Nisso o paciente já começa a desaturar. Aí broncoaspira. Aí você vai, aí começou o caos. Então você tem que estar com tudo na mão. No mínimo, o fio guia, tá? E o fio guia sempre é com a bolinha para dentro, tá? Para não perfurar a traqueia. E 1 centímetro, não pode ficar assim, senão perfura a traqueia, tá? 1 centímetro no mínimo de distância. E, pessoal, dica de ouro, dobrem. Já vi muito problema acontecer por isso aqui. Dobrem, tá? Então, vai entubar, é sequência rápida, total, pré-indução, indução, bloqueador neuromuscular, fio guia ou bugie, beleza? Sempre. Não entubem sem usar todas as drogas e não entubem sem usar fio guia ou bugie. Combinado? Tem que usar. Isso é sequência rápida. O algoritmo desse artigo, né, que entrou no novo guideline, ele fala, idealmente, sempre 2 médicos, tá? A maioria dos protocolos hospitalares de alto nível já incluem 2 médicos para intubação, certo? E vocês vão aplicar, ó, sequência rápida, obrigatória. Vocês vão fazer um score, Macocha. Score de Macocha. Macocha, prova de título, hein? Macocha, grava aí, Macocha. Menor do que 3, tá? Menor do que 3, laringoscopia convencional. Laringoscópio convencional. Macocha maior ou igual a 3, eu já sei de 2 coisas, gravem isso. Uma, eu não vou entubar só. E 2, eu vou precisar de um dispositivo avançado. Tá? Então, Macocha maior ou igual a 3, já vou chamar alguém mais experiente do que eu, ou tão experiente quanto, não adianta chamar o R1 da anestésia. Entendeu? Nada contra os anestesistas. Mas só para vocês entenderem, porque às vezes pede ajuda e desce o R1 da anestésia. Meu irmão, não dá. Às vezes é o tiozão do pronto-socorro que tem 30 anos de formado,
né, de emergência, que é a pessoa mais experiente. Vocês sabem quantas intubações vocês têm que ter para ser experiente? Para ser considerado experiente, 200. Tá? Então, idealmente chamar quem tem mais de 200 intubações. Tá? E videolaringo, beleza? Gravaram isso? Uma coxa maior ou igual a 3 é igual a chamar um colega tão experiente ou melhor e o videolaringo, tá bom? E aí, deu falha, aí você vai partir. Se não tiver ainda o vídeo, pedir o videolaringo, dispositivo de via aérea avançada e, por último, crico ou fibroscopia, tá? Aqui alguns outros pontos que não vale a pena. Esse algoritmo é importantíssimo para vocês, para a vida e para a prova de título, tá? É o algoritmo de via aérea avançada da DATS. O que ele traz? Planos. O que é o plano A, Sátiro? Ambu, laringoscopia direta em sequência rápida, entubou. Não consegui. Ou já é uma coxa maior ou igual a 3, né? Plano B. Vou pensar em quê? Chamar alguém mais experiente, dispositivo supraglótico de via aérea, máscara laríngea, e vou tentar ventilar. Não consegui. Ambu. Não conseguiu, crico. Tá? Esse é o algoritmo. Beleza? Aqui ficam outros algoritmos, tanto para criança quanto para adulto, né? Isso aqui é o que cai. Então, a gente falou da via aérea com intubação de sequência rápida, tá? Então, só recapitulando até aqui. Indicação de intubação, obstrução, acúmulo de secreção, insuficiência respiratória aguda grave, refratária, choque, etc. Indiquei intubação. Qual a primeira coisa que eu faço? Pré-oxigenar aqui com o ambuzinho. Quantos litros? Ventilo? Não, que vai todo para o estômago. Eu fico só aqui de buenas e peço. Malta, eu peço o que para ele? Medicação, ambu, laringo, 3 ou 4 lâmina 4 de preferência para adulto, tubo, 7,5, 8 ali, e aspiração contínua. Beleza. Medicação, o que eu costumo fazer? Fentanil, 2 mais 8. Ketamina ou etomidato, tá? E quando o paciente relaxar um pouquinho, bloqueio o paciente, curarizo ele, intubo, tá? Para auscultar o tubo, estômago, base esquerda, base direita, ápice e radiografia de tórax para ver se o tubo está 2 pontos, 2 centímetros acima da carina, né? Lembrar de medir o CAF todos os turnos para manter uma pressão de 25 a 30, garantir que tem um filtro de umidificação ou caldeira ou filtro HME no paciente e vida que segue, né? Qual é o score que eu uso para avaliar a via anatomicamente difícil? Uma coxa menor do que 3, idealmente 2 médicos, laringoscopia convencional. Uma coxa maior ou igual a 3, obrigatoriamente 2 médicos, tá? E videolaringoscopia de cara. E sempre que eu for entubar, usar fio guia ou bugie, tá? Idealmente. Não consegui entubar, o que eu faço? Ventilo, dispositivo avançado de via aérea. Coloco a máscara laríngea, tá? Máscara laríngea e tento ventilar. Não consegui. Tiro, ambusão mesmo. Não consegui. É que a situação não entubo e não ventilo. Aí é crico de urgência, beleza? Esse é o algoritmo. Ah, quantas vezes eu tenho que entubar para considerar falha? 2. Por alguém experiente, tá? Por alguém experiente. Então, 2 intubações de alguém experiente considera como falha de intubação e você vai subir naquela cadeia. Já ouviu falar de via aérea fisiologicamente difícil, Álvaro? Já? Conhece bem via aérea fisiologicamente difícil? É um conceito mais novo, mas não tão novo assim, tá? Então, a via aérea anatomicamente difícil, a gente discutiu, agora a gente vai para fisiologicamente difícil, que são predispositores fisiológicos, né, que podem fazer com que o paciente pare no momento da intubação. A gente aprendeu muito isso no COVID, tá? Então, quais são os preditores? Acidose, choque oculto, tá? Hipoxemia e corpo pulmonar agudo. Tá? Corpo pulmonar agudo. Em relação
a choque oculto, a gente pode usar o shock index, tá? Que é dividir a frequência cardíaca pela pressão arterial. E o normal até quanto? Maior do que 0,7, né? Tá ruim. Qual é o mais acurado na literatura? Já caiu em prova de título. É o índice de choque modificado, que a gente vai dividir pela pressão arterial média. E o valor de corte é 1,3. Ele tem maior acurácia na literatura. Tá bom? Ponto. Se o paciente tem índice de choque, né, o choque index positivo, ele está chocado, sustentando ali a pressão, esmagando a adrenal dele. Na hora que eu induzir que ele relaxar, quem já viu isso? Você cede o paciente, hipotensão, para às vezes. Então, como é que eu evito isso? Choque index positivo, acesso venoso periférico, já bota um sorinho para correr, pede para preparar a noradrenalina e deixar no ponto, tá? Enquanto está hidratando ele, já expande, já se prepara para aquele choque que vai acontecer. Acidose e hipoxemia, como é que eu reverto? Sequência retardada de intubação. Tá? Sequência retardada de intubação. E corpo pulmonar, que eu posso ver ele no meu POX, o paciente, se ele tem um DPLC com corpo pulmonar crônico, etc, etc, a gente vai ter cuidado com a PIP para não piorar o corpo pulmonar dele. Tá? São as atenções. Como é que eu faço a sequência retardada de intubação? Tá? A sequência retardada de intubação, pessoal, ela é indicada para todos os pacientes que têm via aérea fisiologicamente difícil. O paciente com choque oculto ou explícito, paciente hipoxêmico, paciente com hipercapnia, acidose respiratória, tá? A gente vai fazer a intubação retardada. Como que é a sequência retardada? Tá? A minha pré-oxigenação, são 2 pontos. A minha e funciona pra caramba. Sem sombra de dúvidas, foi uma das coisas que mais me ajudou a salvar vidas no Covid. Sequência retardada. Até a gente aprender isso, era horrível. Você ia intubar os pacientes, eles estavam saturando 98. Quando você ia intubar, 8. 0. Coisa que eu nunca tinha visto na vida, o paciente saturar 0. 0. Para, etc. Sequência retardada, tranquilo. Tá? E funciona pra caramba, experiência própria. Tem um paciente que está lá dispneico na máscara concentradora, já na face, né, da VNI, alto fluxo, gaspeando, ou com DPLC acidótico, sequência retardada. Como é que eu faço? A pré-oxigenação dele vai ser com a máscara da VNI ou do AMBU, mas vai ser no próprio ventilador. Então, ó, faz 1 ml de ketamina para mim, por favor. Prepara tudo. Mesma coisa da sequência rápida. As medicações que eu vou usar, laringo, tubo, aspiração, tudo que eu preciso para a sequência rápida, mesmo malta. Só que aí eu venho para cá, antes da gente intubar, faz 1 ml de ketamina, por favor. Faz 1 ml de ketamina, do jeito que você está aqui com a boa. Você tira, pega o circuito do ventilador e conecta o circuito no ventilador. E acopla aqui. Quais parâmetros eu coloco? CPAP ou PSV, FI de 100, PIP de 6, tá? E deixa a frequência ali em torno de 6 a 10. Eu costumo deixar 10. Pressão de pico, 15. Tranquilo. E aí o paciente vai começar a oxigenar, mas gerando pressão positiva. Cara, resolve muito. A saturação sobe, o gás carbônico lava, pressuriza a via aérea. FI de 100, PIP de 5 a 6, pressão acima da PIP de 15, PSV, CPAP, ali frequência de escape de 10. Bota aqui. Aí você vai começar a pedir o resto das coisas. Tá tudo no ponto? Nisso vai dar uns 2, 3 minutinhos que você tá ali preparando as coisas. Tá tudo no ponto? Tá tudo no ponto. Agora vamos entubar. E aí você converte para a sequência rápida. Mesma coisa. Fentanil, etomidato, ketamina, paralisia e via que segue. Beleza? Mas com um paciente totalmente diferente e com muito menos risco de parar durante a sua intubação, tá? Então, todo paciente de vocês, se vocês forem intubar agora, os residentes, os futuros médicos, vão intubar,
vocês vão avaliar a via aérea anatomicamente difícil, qual é o score? Makosha. E via aérea fisiologicamente difícil, aplicando o choque index e vendo se o paciente tem hipoxemia ou hipercapnia para poder fazer sequência retardada de intubação. Beleza? O outro ponto para trazer para vocês aqui, tá, é a questão do antibiótico. Então, a gente já tem isso documentado na literatura, tá, pessoal? Pacientes neurocríticos que vão intubar com rebaixamento do nível de consciência, idealmente não, vocês devem fazer 1 grama de ceftriaxone AV. Isso comprovadamente reduz a incidência de PAV precoce nos primeiros 5 dias, tá? Porque entende-se qual foi o racional do estudo. O paciente neurosequelado, ele não está protegendo bem a via aérea, ele vai fazendo microbroncoaspirações e aí acaba fazendo PAV precoce, né? Então, vai intubar alguém, mesmo que ele não esteja intubando por infecção. É um AVC, por exemplo. Vai intubar paciente rebaixado, intuba já fazendo 1 grama de ceftriaxone AV. Sabia dessa, Átila? Você sabe de tudo. Acaba bom. Por isso que ele foi eleito presidente dos residentes. Então, pessoal, recapitulando os 7 P's da intubação, preparação. Quais são as coisas que a gente vai pedir para preparar? Medicações, laringo, ambu, né? Laringo, tubo e aspiração, tá? Quais são as medicações que eu vou usar na pré-indução? Fentanil. Eu posso associar a lidocaína, mas normalmente é só fentanil. Quais são as drogas que eu vou usar para indução hipnótica? Primeira opção, contraindicação. Ketamina, contraindicação. Propofol, contraindicação. Estabilidade hemodinâmica, choque, aí eu vou para midazolam mesmo, tá? E de paralisia, eu vou usar o quê? Succinilcolina, né? Se não tiver ou não puder, vou usar o Rocuronium, tá bom? Então, só para a gente finalizar e recapitular tudinho, alguém tem alguma dúvida? Aqui vai estar à disposição para vocês praticarem, tá? Então, recapitulando, vai decidir o intubar, qual a primeira coisa que eu faço? Prescrever a sedação? Não é o quê? Pré-oxigenar, estender se não tiver contraindicação, sem, senão vai para o pulmão. Quando é que eu começo a ventilar? Na hora que eu cedo ele. Quando eu cedo, aí eu vou devagarzinho, e não é assim não, tá? Ó. Tranquilidade. Tranquilidade. Tem que ser estoico. Tá? O que eu vou pedir? Medicação. Normalmente eu peço o que logo, gente? Prepara uma ampola de etomidato, ou então 3 mais 7 de ketamina, fentanil 2 mais 8, succinil uma ampola de 100 diluído para 10. O ambu já está aqui a 10 a 15 litros, tá? Laringo, lâmina 4 testado, testa um tubo número 7008, por favor, e prepara a aspiração. Preparou o material, vamos recapitular, pessoal. De novo, tubo está ok, laringo está ok, aspiração tá, medicação está ok, beleza. Pode fazer o fentanil. Faz o fentanil, aguarda 30 segundinhos, pode fazer a ketamina. Aguarda 30 segundos ao minuto, vê se o paciente está sonolento, rebaixou, pode paralisar, faz a succinil bem lento. Fez a succinil, ele vai começar a deprimir o centro ventilatório. Aí eu começo. Olho no monitor, está saturando 100%, está tranquilo. Luva estéreo aberta aqui do meu lado já, tá? No ponto a luva estéreo. Eu não vou pegar o tubo com luva sem ser estéreo. Tá tudo no ponto? Tudo no ponto. Vem, bota a luva, laringo, mãozinha aqui atrás, segurando, entra pela comissura direita, a esquerda. Visualiza. Não viu, gente? Agacha, vira um pouquinho para cá. Às vezes é só isso. Você se movimenta em relação ao objeto, tá?
maioria das vezes dá certo. Visualiza, tubo sempre com fio guia dobrado ou buge, tá? Introduz aqui até a marcação 22, 23 é suficiente. Retira o fio guia com toda a calma do mundo. Insufla o balão, bota o ambu e não ventila. Espera alguém, coloca o estéreo. Aí que você vai. Positivo ou negativo? Positivo. Reentuba. Negativo. Positivo. 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 Beleza, vamos fixar o tubo, está saturando bem, acopla no ventilador. Tranquilo, tá? Via aérea anatomicamente difícil, qual é o score que eu uso? Macoxa. Macoxa ruim, maior ou igual a 3, eu já tenho que pedir o vídeo laringo para mim, buge, máscara laringe, deixar ali do lado e chamar sátiro, um médico mais experiente do que você. Nessa? Aí chama sátiro lá. Via aérea fisiologicamente difícil. Tem algum dos internos aqui que está rodando no Maranhense? Acho que não consegui chegar a tempo. A gente teve uma intubação lá que foi via aérea fisiologicamente difícil. O paciente está hipoxêmico, essa paciente era uma SARA, estava em alto fluxo, já 100% de FiO2, muito desconfortável, e a gente foi intubar. Mesma coisa, ambuzinho aqui atrás, pedimos todo o material, incluindo a ketamina, faz 1 ml de ketamina primeiro. Fez a ketamina, ela deu uma relaxada, você vem, programa o ventilador, FI de 100, FIP de 5, pressão de 15, né? Modo PSV CPAP, conecta o próprio circuito aqui, pô, botou e acopla e fica. Vamos lá, pessoal. Laringo, tubo, prepara o resto, tá tudo no ponto? Tudo no ponto. Intuba o paciente. Do jeito que ele está aqui, só desconecta o ventilador, o circuito do ambu e conecta no tubo. E muda para PCV, VCV, normalmente PCV, tá? Mas reduziu muito o risco dele parar durante o procedimento. Isso ajuda pra caramba, pra caramba. Beleza? Tranquilo, meninos? O que cai na prova é isso. Tá? O que cai na prova é isso aqui, tanto na teórica quanto na prova prática. Tá bom? Via aérea anatomicamente difícil, macoxa, fisiologicamente difícil, os 7 P's, quando usar etomidato, quando não usar etomidato, ketamina, etc. Tá bom? Confirmação do tubo e capnometria, aquelas curvas que eu mostrei para vocês. Vai dar a folhinha. Ó, e aqui, pessoal, o que aconteceu? Ah, isso aqui é broncoespasmo, barbatana de tubarão. E por aí vai, tá? Vão perguntar do filtro, tudo que foi falado aqui pode ser perguntado na prova para vocês. Tá bom? Dos demais, alguma dúvida teórica? Sim? Não? Tranquilo, pessoal. Então, agora vocês vão ficar apostos para a prática. Fique à vontade. Obrigado, pessoal.